Olá, seja bem-vindo ao Senedcast, o podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD. Congresso este que chega à sua 11ª edição, sendo realizado em São Paulo, no templo-sede da Assembleia de Deus Ministério do Belenzinho. E eu, pastor Silas Daniel, que apresento esse programa, estou fazendo nos estúdios do setor de comunicação da AD Belém. E temos como entrevistado no programa de hoje o pastor Gil Dias. Ele é um dos preletores do Congresso Nacional de Escola Dominical e tem ministrado sobre como receber pessoas com necessidades especiais na igreja, sobre depressão, sobre suicídio. Ele que é formado em teologia, formado em psicologia, é psicólogo clínico, é lá da Assembleia de Deus em João Monlevade, em Minas Gerais, e recentemente lançou um livro pela CPAD, o livro que foi lançado oficialmente aqui no 11º Sened em São Paulo, que traz esse tema, um alerta contra a ansiedade, um alerta contra a ansiedade. Ansiedade é um assunto premente dos nossos dias e aqui está o pastor Gil Dias para, entre outras coisas, falar conosco sobre esse assunto. Pastor Gil, é um prazer tê-lo no programa de hoje. Prazer é todo nosso, pastor Silas, muito grato por essa riquíssima oportunidade de estar aqui de frente com o senhor no podcast do Sined. Amém. Pastor Gil, há pessoas que ainda não conhecem o irmão, seu trabalho, sua trajetória, então gostaríamos que o irmão falasse um pouco de você, do que Deus tem feito na sua vida, a sua trajetória, como o irmão chegou até aqui, como foi esse chamado para trabalhar nessa área de psicologia clínica e atendendo, servindo a igreja no que tange a pessoas com necessidades especiais. O irmão que também é uma pessoa com necessidade especial. Sim. E também atendendo pessoas em casos como depressão, suicídio. Como é que isso aconteceu? Certo. Nós temos já 25 anos de ministério, somos formados em psicologia há 14 anos, e esse chamado para a questão da psicologia em si e esse tipo de tratamento foi acerca de uma necessidade que surgiu, que quando a gente começou na fé, tudo era muito espiritual, muito espiritualizado. Se espiritualizava tudo, né? Exatamente. Uma pessoa com depressão, com ansiedade, geralmente a gente pensava, que era espírito maligno, alguma coisa parecida. Exorcismo é a saída. Exato. Então, o que acontece a partir disso? Me surge a curiosidade dada um discernimento. Falei, não, peraí. Existem situações na Bíblia que eram espirituais e existem situações na Bíblia que não era espiritual. Será que isso não pode estar acontecendo? Daí a gente foi tentar se aprofundar mais um pouco, não só nas escrituras, mas como também na psicologia e no comportamento humano. Surge daí essa ideia, de nos aprofundarmos para poder justamente atendermos ali o nosso povo, o povo cristão, falando a mesma linguagem, explicando que se um crente pode ter problema no coração, se um crente pode ter problema no pulmão, se um crente pode ter problema no rim, ele pode também ter uma falha no cérebro, E daí surge a depressão, surge a ansiedade e outros afins, É interessante. Alguns problemas são simplesmente naturais, não são fruto de nenhuma intervenção espiritual, outros são espirituais, outros também há o problema natural e que às vezes se mistura com o espiritual também. Sim. E é interessante que o irmão tenha a formação tanto teológica como também na área da psicologia, de maneira que o irmão pode trabalhar nas duas áreas, Exato. E fazer esse discernimento, de quando é uma coisa, quando é outra, ou quando é uma coisa misturada com a outra. Isso ajuda muito, Ajuda, e é fantástico, quando a gente tem essa oportunidade, porque a gente começa a ver casos que realmente precisa-se de uma intervenção espiritual e casos que realmente precisa-se, por exemplo, de um reajuste hormonal, por exemplo. Só uma coisa, problema do corpo, Exato. Uma falta de vitamina, alguma problema coisa... químico, Exato. do organismo. Neuroquímico também. Então, assim, ajustou isso, a pessoa vai viver uma vida saudável e com Cristo. Inclusive, eu acho que o irmão tem especialização na área de neurociência, não é? Sim. Então isso é ótimo, então, para ajudar a discernir também
essas situações, né? Com certeza, porque existe, né, o discernimento bíblico, o discernimento espiritual, e é o mais importante, mas esse discernimento na área do comportamento também... Esse diagnóstico, né? Exato. Clínico. É super importante para fazer as coisas funcionar, porque eu sempre digo, e vou pender sempre a isso, que um cristão ele tem que pender ao equilíbrio. Sim. Então, assim, tem coisas que nós resolvemos coração, tudo se resolve coração, mas às vezes precisamos de uma oração e uma boa alimentação. É verdade. Às vezes precisamos de uma oração e de uma terapia, né? Às vezes até dormir também, né? Exato. O sono... Um bom sono cura, né? É fantástico. O sono, a pessoa que despreza o seu sono... Por exemplo, todo mundo consegue acordar cedo, mas dormir cedo é que é curador. E é importante saber isso. Verdade. Né? São coisas que a gente precisa debater a larga escala, até mesmo dentro das igrejas aí. Amém. Tema muito importante. A gente tem que cuidar não só do espírito, mas do corpo também, que é templo do Espírito Santo. E que bom termos pessoas como o irmão que trabalham tanto para ajudar pessoas a serem curadas no seu espírito, como também a cuidarem do seu corpo. E dentro do ministério do irmão, um dos temas que o irmão tem abordado é a ansiedade, que é um tema dos nossos dias. Exato. Que é o tema do livro que o irmão lançou aqui durante o Congresso Nacional de Escola Dominical, um alerta contra a ansiedade, encontrando sossego em tempos turbulentos. Como é que surgiu a inspiração para escrever esse livro? E eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre o conteúdo dele. Claro que o tempo não permite que a gente se aprofunde em cada um desses pontos, mas pelo menos falar de forma resumida sobre o conteúdo dele. Primeiro, como surgiu a ideia? E segundo, um pouco do conteúdo. A ideia surge realmente porque a gente temos o mês do Setembro Amarelo, né, que é oficial em todo o país, e a gente começa a receber vários convites como psicólogo para estar na igreja realmente falando sobre esses assuntos, ansiedade, depressão, burnout, etc. E nesse sentido, a gente percebeu que somos um só e não conseguimos estar em todos os lugares que seriam necessário estar. Aí eu falei, poxa, onde eu não consegui chegar, o livro pode chegar. E aí a casa nos abre essa oportunidade. Desde já eu quero agradecer demais a editora CPAD por essa oportunidade. Então o livro ele surge dessa ideia. E de várias pessoas também que chegam no consultório, né, com esse problema. E às vezes a gente consegue, no momento ali, entendermos duas coisas. Que várias vezes a ansiedade se manifesta como doença e outras vezes ela pode se manifestar como um sintoma. Quando a gente pergunta a pessoa, vem cá, você está ansioso por quê? O que está acontecendo? Aí ele começa a falar, não, porque eu perdi o emprego. Não, porque eu estou com muita dificuldade no meu relacionamento conjugal. Então, a ansiedade ela se torna um sintoma e não a causa. Aí você precisa resolver o problema conjugal, precisa resolver o problema da aceitação, de repente, de uma perca de emprego, de posição na sociedade. E aí a ansiedade fica reduzida, né? A gente chega e propõe esse tratamento em algumas etapas e, graças a Deus, temos tido sucesso até então. O livro é um livro bem intuitivo, você já mostrou aí. Agora o irmão falou que tem, às vezes, em que funciona como sintoma, né? Sim. E tem outras vezes em que ele não é o sintoma, ele é o... por exemplo, nos casos hormonais, por exemplo. Eu tô dando uma palestra sobre depressão e suicídio entre adolescentes aqui no CINED. E, por exemplo, na fase da adolescência há uma ebulição hormonal, né? Por exemplo, todo mundo aí que está na rede já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez na depressão pós-parto. A mulher está grávida, o seu corpo está produzindo hormônio para 2. Né? De repente, aquele neném nasce e há uma queda brusca no hormônio. Então, daí pode vir uma depressão, pode vir uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado. Então, nessa parte aí, a gente já consegue detectar realmente como doença. Entendi. Agora, sobre o conteúdo do livro. Desculpa, eu cortei só porque o irmão estava desenvolvendo um raciocínio que às vezes é sintoma,
Aí faltou Não, só fantástico. ver a questão de quando ele não é meramente um sintoma. Não, Né? tranquilo, estou aqui para aprender com o senhor mesmo. Não, eu já estou aqui para aprender, só que eu queria... Estamos à vontade. Como é que se diz? Absorver o raciocínio completo do irmão. Bacana, obrigado. Vamos lá. O livro é um livro, você já mostrou a capa aí, ele é um livro bem intuitivo e eu quis fazer de uma forma bíblica. Porque, por exemplo, se a gente pensar hoje, a gente está em 2025. E existem textos antigos, né, primórdios, por exemplo, Jesus falou. Não andeis ansiosos pelo que há de comer, pelo que há de vestir. Eu acho esse o mandamento mais difícil de cumprir na Bíblia. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Eu vi isso quando eu percebi que o meu livro estava demorando um pouquinho para sair. Falei assim, não, tem que controlar melhor a ansiedade. Quem escreve sobre ansiedade é ansioso. Tem que falar bem sobre isso e tem que me controlar, mas deu certo, graças a Deus. Então, a ansiedade, ela não surge agora, né, nos anos 2000. Você vê que Jesus está dentro de uma cultura extremamente agrícola e parece que quem mora no interior... O ritmo mais lento. O ritmo mais lento não vai ser vítimas, entre aspas, digamos assim, dessa questão de ansiedade, depressão e etc. Mas Jesus já alertava isso, né? Paulo diz, na sua carta aos Filipenses, ele fala assim, olha... Fica ansioso, não. Muda os seus pensamentos. O que é virtude, o que é bom, o que é louvor. Nisso pensai, né? Amém. Então, assim, você já vem com isso, né? Pedro, na sua carta, ele vai dizer, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, essas questões eu venho abordando dentro do livro, o que cada tema desse queria dizer, o que Jesus queria ensinar, qual era a visão de Paulo em relação à mente, o que Pedro realmente estava preocupado quando ele diz aos crentes, olha, lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essas questões eu trago no livro, né? Por exemplo, tem um capítulo aí que eu amo, como lidar com o tempo, né? Porque você não pode controlar o tempo, mas você pode controlar todas as coisas que ocupam o seu tempo. Então, quando você controla as coisas que ocupam o seu tempo, você passa de uma esfera, em vez de ser comandado por tudo que está acontecendo, você passa a comandar. Porque quem consegue ser realmente eficaz é quem consegue controlar o seu tempo. Verdade. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Não. Perfeito, perfeito. Olha, esse é um tema que com certeza é de interesse de gente de todo o Brasil. Ansiedade. Se você quer se aprofundar sobre esse assunto, seja por questões pessoais, porque você tem problema de ansiedade e quer entender o seu problema e saber como resolver, seja porque você se sente chamado a ajudar pessoas que estão passando por problemas emocionais e você quer subsídios para poder ajudar essas pessoas, temos aqui então, mais uma vez vou colocar na tela, se puder fazer o zoom, Samara. Isso. Nós temos esse livro aqui, Um Alerta contra a Ansiedade, lançamento da CPAD, da Lavra, do Servo do Senhor Jesus, preparado para tal. Gil Dias, Pastor Gil, que bênção, hein? Pastor Silas, muito obrigado. Eu queria externar uma coisa, eu espero que não corte, que eu sou seu fã. Gosto muito do senhor, essa habilidade que o senhor tem na comunicação. Muito obrigado por esse espaço, me sinto honrado por estar aqui. Que Deus continue abençoando o senhor nesse trabalho tão lindo que o senhor faz. Amém. E a gente está aqui só para servir. A vida, a gente vive aqui na Terra para servir os outros, servir a Deus e servir aos outros para a glória de Deus. Verdade. E se eu tenho sido bênção para a tua vida, toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, é a alegria nossa, né? Amém. E o irmão também é uma bênção para muitas vidas e que continue sendo assim, em nome do Senhor Jesus. Tá. Muito obrigado mais uma vez, e quem puder adquirir esse livro, com certeza vai extrair dele o que a gente colocou de melhor depois de anos de estudo. Tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém. Adquira. Um Alerta contra a Ansiedade, do pastor e psicólogo
Gil Dias. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa e lembrando a você que nos próximos dias nós temos mais entrevistas que serão lançadas aqui no canal da TV CPAD com educadores cristãos, com gente que está fazendo a diferença no reino de Deus e tem muita coisa boa para compartilhar, para abençoar a tua vida, ok? Até o nosso próximo encontro.